Fala galera, sejam bem-vindos ao melhor resumo de CT do YouTube. Aqui eu vou abordar os conceitos mais modernos do SMC utilizados pelo Michael, idealizador desse operacional, trazendo pontos importantíssimos no nosso dia a dia. Se você não está tendo resultados mesmo já conhecendo o SMC, esse vídeo é para você. Aqui nós vamos abordar desde liquidez até a parte mais importante aí do nosso dia a dia, aquele gatilho de entrada excepcional como Fair Value Gap e Order Block, além, é claro, do SISD, Fair Value Gap invertido, Breaker Block e muito mais. Fique comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Sem enrolação, agora vamos direto ao ponto. Aqui a gente vai falar sobre liquidez, que é o combustível que move o mercado. O mercado sem liquidez significa que o institucional ele vai ter dificuldade de fazer as suas operações. Ele precisa de contrapartida para montagem de posição, ou seja, para fazer ali o seu resultado nas suas operações. Quando a gente fala de liquidez, na maioria das vezes dentro do mercado, essa liquidez ela é formada através de induções em topos e fundos ou em linhas de tendência. Então é muito normal você posicionar o seu stop acima de um topo, receber uma bela de uma violinada e depois o mercado ir para a sua direção. Isso acontece porque o institucional ele quer sim pegar o seu stop para fazer ali a sua venda. Entenda que esse conceito é extremamente importante para o seu dia a dia. O stop de uma operação de venda gera contrato de compra e essa compra vai ser a contrapartida para a posição de venda institucional. É isso mesmo. Se você não entendeu, depois você volta esse vídeo que eu tenho certeza que você vai compreender esse conceito e isso vai abrir a sua mente. Então, na maioria das vezes, topo e fundo gera liquidez, topo duplo, topo triplo, fundo triplo e assim por diante, zonas que a galera entende como pontos de resistência. Isso traz aí muita liquidez e acaba trazendo uma possibilidade de operação institucional, além, é claro, das linhas de tendência, tá? O SMC não é suporte e resistência. Isso daqui é muito mais profundo. Vamos ver isso direto no gráfico. É muito comum isso aqui acontecer, ó. Esse tipo de movimento, né? A captura numa região de topo, onde está todo mundo imaginando ali que vai existir um rompimento para o lado da compra quando o mercado está subindo, mas isso, é claro, acaba sendo um processo de indução. Por quê? Porque nós tínhamos aqui do lado esquerdo um belo de um Fair Value Gap e o mercado geralmente gera essas induções antes de tocar os pontos de interesse institucional. Então o mercado belisca os 50% do FVG, que a gente vai falar a seguir, se você ainda não conhece, e depois ele gera aqui um movimento de baixa, quebra uma estrutura, depois vai fazendo aqui o processo de indução, gerando LT também para capturar na continuidade do movimento e o mercado seguir o seu rumo. Então fique atento, se você perceber um topo sendo formado próximo a um ponto de venda, você já sabe ali que o institucional ele está querendo manipular aquilo e provavelmente vai usar isso para fazer a sua operação. Outro conceito importantíssimo que foi abordado aqui no slide anterior, o Fair Value Gap. Tá? O que é o Fair Value Gap? O Fair Value ele é formado por 3 candles. Então a gente tem aqui o rompimento acontecendo pelo segundo candle, onde ele fecha acima da máxima do primeiro, e o terceiro candle que não volta para fazer o teste de rompimento. Quando esse candle ele não volta, ele deixa uma lacuna, e essa lacuna é o chamado Fair Value Gap. Tá? Por que esse Fair Value Gap ele é importante? Porque muitas ordens ali ficam sem execução por conta dessa ausência de liquidez e o mercado volta para fazer o preenchimento dessas ordens. Imagine que o institucional ele não conseguiu fazer uma montagem de posição total aqui nessa região. O que vai acontecer? Ele vai retornar para essa faixa de preço e o mercado tende a segurar nos 50%, que é quando ele executa esse restante da sua mão. Tá? Isso para o Fair Value Gap de compra, o mesmo conceito para o Fair Value Gap de venda. Tá? Ele simplesmente vai fazer o retorno aqui para preencher esse 50%. Uma vez já preenchido, a gente desconsidera essa faixa. Não fica utilizando isso daqui como suporte ou resistência, que o mercado vai tocar 20 vezes e vai respeitar. Não, tocou uma vez, desconsidera, marque um próximo ponto, um ponto mais acima, um ponto abaixo, para você não ficar utilizando o ponto que já foi mitigado. Beleza? Movimento forte deve ser aí a sua prioridade na busca de movimentos dentro do gráfico. É isso daqui que você tem que rastrear. Movimentos que geraram desequilíbrio com certeza vão segurar em algum determinado momento ali quando o preço voltar para ele. Isso é uma pegada institucional e você tem que estar muito atento a ela para conseguir seguir o mesmo caminho no grande player. Vamos voltar aqui e agora enxergar um movimento acontecendo aqui no EURUSD, gráfico de 240 minutos.
mercado gera uma captura de liquidez, assim como no exemplo anterior, faz um desequilíbrio aqui a favor do lado da venda e deixa a sua lacuna, o seu Fair Value Gap a ser preenchido. O mercado toca essa posição aqui e desce ali em rumo ao fundo anterior, gerando um baita trade, um trade que gera muitos pontos com um risco extremamente baixo, porque a gente sabe exatamente onde posicionar o stop aqui nessa posição. Percebam que essa análise eu estou fazendo pela Black Arrow, que é a plataforma idêntica ao Profit que a gente usa no mercado nacional. Isso é muito mais fácil para se utilizar nos estudos de Forex e mercado internacional. Se você quer também conhecer essa plataforma, tem o link aí na descrição. Você acessa e recebe ainda um bônus de 50% no seu depósito, fazendo a abertura pelo meu link de afiliado. Além de me ajudar, você ainda recebe uma bonificação. Então, baixa, corre, porque a Black Arrow está sem custo para você fazer os seus estudos e as suas operações. Vamos dar sequência. Então, passamos aqui pelo conceito de FVG, que é extremamente importante. A gente observa aqui que o mercado gerou até outras pausas, tá? Em outros Fair Value Gaps, mas o que eu queria chamar a atenção é esse daqui, pela captura de liquidez que aconteceu e pela forma agressiva que ele se deslocou. É isso que vocês devem procurar no dia a dia. Deslocamento de preço acelerado é o que traz aí uma taxa de acerto alta nas operações. Agora a gente vai falar do terceiro conceito. A gente vai aqui abordar o conceito de order block. Muita gente confunde o order block. Usam-se a explicação de que o order block é o último candle de baixa antes da alta para o order block de compra e o último candle de alta antes da baixa para o movimento de venda. Só que vocês precisam entender que isso não é a realidade do order block. A gente é especialista no order block e eu vou te dizer o que representa a formação do order block de uma vez por todas. O OB, ele é caracterizado pelo candle de baixa antes do forte movimento de alta. O que isso significa? Que existiu movimento institucional depois da formação do bloco de ordens. Precisa existir o Fair Value Gap, que foi apresentado no slide anterior. Percebam que todos os conceitos estão alinhados. Primeiro veio a captura, depois a formação do OB e a gente tem o Fair Value Gap depois fazendo aí o complemento, né? Unificando esses conceitos e trazendo a força por trás do movimento. Então, o último candle de baixa representa esse bloco de ordens que acontece principalmente pelo próprio institucional. A lógica por trás dessa movimentação é a seguinte: o institucional ele faz uma venda nesse candle negativo, para muitas vezes induzir, isso daqui geralmente acontece em região de fundo, como nos exemplos anteriores que eu passei, e na sequência existe um forte deslocamento de preço para o lado da compra. Esse player, ele abriu essa posição de venda e ele fez uma posição compradora, e ele ficou com essas duas posições simultâneas em aberto. O que acontece? Ele precisa retornar para esse bloco de ordens para fazer a mitigação desse risco ou o fechamento dessa posição que ficou em aberto. Então, quando o mercado retornar para essa área de preço, o que nós vamos ter? O fechamento desse bloco de ordens, dessa barra negativa, e isso, consequentemente, vai gerar compras a mercado, fazendo o movimento subir e trazendo aí uma sensibilidade muito grande para esse bloco negativo. Então, essa é a função do order block, você identificá-lo numa captura de liquidez e depois imaginar que o fechamento dessa posição vai acontecer, ele automaticamente vai gerar um deslocamento muito forte para o lado contrário, alinhando ali ao movimento institucional feito naquela região de fundo ou de topo. Beleza? É isso que você precisa entender. Sem deslocamento de preço forte, não existe order block. Coloca isso na sua cabeça que você vai, com certeza, escolher muito melhor os order blocks nas suas marcações. Olha aqui que exemplo maravilhoso, né? O mercado trabalha numa indução gigantesca, faz um movimento de baixa, induz aqui acima de um topinho. Aqui a gente está usando o gráfico de 2 horas dentro do Bitcoin USD, também pela Black Arrow dentro da FX Globe. O mercado crava no order block, excepcionalmente no PX, que é um conceito do nosso operacional, e faz aqui um deslocamento de preço muito grande, fazendo o quê? O alvo no topo, no fundo da estrutura. Se essa venda acontece no topo, você tem aí essa reação acontecendo e dando esse alvo exatamente lá no fundo da estrutura, gerando o BOSS. Isso daqui é SMC. Quando você olha esse tipo de deslocamento pensando em liquidez,
em Fair Value Gap, você está dentro do SMC. Se você não estiver usando isso daqui, você está aplicando outro operacional, certo? E a gente tem outros conceitos importantes. Então, o Fair Value Gap, que ele não é respeitado, ele se torna um Fair Value Gap, ou um Inversion Fair Value Gap, um Fair Value Gap invertido, que é exatamente esse conceito. É uma região de resistência ou de suporte que vira o inverso, né? Que vira uma resistência ou um suporte. Se você tem uma base aqui, como nesse exemplo, que deveria segurar o movimento de alta, pensando que ele deveria fazer o pullback para subir, e ele não mantém o preço aqui, e ao invés disso ele quebra para baixo, você tem aqui uma área de suporte que vira uma resistência, e isso daqui vai servir como um teto para o preço ali não passar e vai empurrar o mercado para baixo, tá? Então, isso daqui é muito simples, só que precisa estar encaixado dentro de um contexto correto. Não adianta você procurar um Fair Value Gap invertido para venda em uma região de fundo. Isso precisa estar acontecendo onde? Em uma área de topo. Aí você vai ter um contexto favorável para pegar essa operação de venda. Ok? Então o contexto sempre vem em primeiro lugar. Você não pode setupizar. SMC também não é setup. Inclusive, se você está cansado de operar como setup, se você está tendo dificuldades aí, eu te convido a fazer parte do meu curso online. O melhor custo-benefício que eu tenho no momento, a R$ 699. E você ainda ganha de brinde um mês de sala, mais de 80 horas de conteúdo para você se desenvolver. Acesse o link da descrição, porque você vai ter aí essa oportunidade única por menos de R$ 69 por mês. Ok? Acesse e faça parte do time. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vamos buscar esse cara aqui no gráfico. Fair Value Gap invertido em um movimento a favor da queda. O mercado trabalha fazendo aqui uma subida para cima desse topo, toca um Fair Value Gap, gera um movimento de reação, não dá alvo no fundo, deixando essa liquidez pendente, e no retorno do preço ele vem buscar o Fair Value Gap invertido, que faz a mitigação do movimento de baixa. Isso daqui é ICT avançado, galera. Isso daqui é a movimentação pura de preço. É o ouro do ouro. Então valorize esse conteúdo e deixa seu like, porque isso aqui está insano. Belo movimento de venda acontecendo, e olha o tamanho dessa movimentação gerada aqui no Nasdaq, né? O mercado acelerou muito esse movimento. Na verdade, não foi nem no Nasdaq, foi no S&P, movimento sensacional aí, gerado e dando alvo nesse fundo. Perfeito, perfeito, perfeito. E a gente tem também um conceito muito utilizado por nós, hoje talvez seja o nosso principal ponto de análise aí no dia a dia, que é o CISD. O CISD é a nomenclatura de Change State of Delivery, ou mudança no estado de entrega do preço. Ele trabalha para um lado, mantendo ali a sua direção, fazendo candles consecutivos, e depois ele gera o movimento inverso. Esse movimento inverso rompe o início dessa área de venda e depois ele volta para fazer o teste. É exatamente o conceito que eu havia falado antes. Uma região de resistência que passa a ser uma região de suporte. O CISD tem algumas características muito importantes que a gente valida esse movimento. Isso a gente vê de forma mais profunda aí nos nossos treinamentos. Mas, em resumo, é isso daqui. É um movimento que mergulha para uma direção de fundo, principalmente, e gera uma reação significativa no preço para o lado contrário, fazendo ali de preferência barras consecutivas e rompe esse nível de abertura desse fluxo, e ele vai mitigar esse cara e depois ele vai segurar aqui com muita precisão. Geralmente ele passa pouquíssimos pontos dessa área. Eu tenho certeza que se você fizer backtest disso daqui, você vai ver que o mercado gera pelo menos uns 3, 4 trades aí por dia em zonas de CISD. Beleza? Aqui é esse conceito excepcional que a gente tem utilizado muito. Falando em gráfico, mostrando isso de forma mais clara para vocês, a gente tem aqui um movimento também de captura de liquidez. Perceba que eu sempre estou trazendo movimentos que geraram captura de liquidez para que você entenda que isso é o que evidencia a montagem de posição institucional, quando ele usa os stops para fazer esse movimento contrário. Então, olha o tamanho dessa barra que foi gerada aqui, após essa captura dessa LT, e o mercado volta e retesta exatamente a abertura do fluxo contínuo das barras de alta. Então, tiveram 3 barras de alta ali, o mercado pega o preço de abertura da primeira, não consegue passar e depois acaba fazendo todo esse movimento de baixa. Aqui também um exemplo do Bitcoin USD. Isso funciona para qualquer mercado, tanto mini índice, quanto para mercado de cripto, quanto para mercado de Forex.
Tudo que tem gráfico e se movimenta, você vai ter esses conceitos aqui para você aplicar no seu dia a dia. E por fim, a gente tem o Breaker Block. O Breaker Block é como o Fair Value Gap invertido, que representa um Fair Value Gap que não segurou. Só que aqui a gente tem um Order Block que falhou, né? O mercado deveria segurar num Order Block de alta e ele rompe esse cara para baixo. Essa região se torna uma zona de defesa ali para o lado da venda. Então aqui não existiu a defesa. Geralmente isso daqui acontece numa perna de indução, um último movimento, uma barra climática indo para um topo. A gente tem esse fluxo contrário acontecendo, o mercado rompendo isso daqui e depois acaba sendo aí um ponto de defesa e até um gatilho de entrada, dependendo de onde isso daqui estiver localizado e qual é o tempo gráfico que está acontecendo. Quando é num gráfico micro, exatamente na mudança de direção do movimento lá na ponta, você consegue usar o Breaker Block como um gatilho de entrada. Isso daqui realmente é fantástico. Vamos ver esse cara no gráfico. Não está marcado, mas aqui é muito simples de encontrá-lo. A gente sempre vai olhar para próximo dos topos e não para próximos dos fundos se a gente estiver querendo vender. Observem essa região aqui. Então existiu o último candle de baixa antes do movimento de alta. O mercado rompe com volume, com Fair Value Gap agressivo e acaba fazendo um mini toque aqui. E depois, lá na frente, o mercado retorna para mitigar o restante do Fair Value Gap, fazendo aqui a defesa e dando sequência nesse movimento até o fundo. Perceba que em todas as operações que nós marcamos, o mercado ele teve que voltar para mitigar algum ponto. Seja ali Order Block, Fair Value Gap, Breaker Block, qualquer coisa que tinha, ele precisava voltar para a extremidade do movimento que foi gerado. Isso acontece porque muitas vezes o institucional ele precisa mitigar o risco da posição que foi aberta lá para o lado contrário e também para fazer novas vendas num melhor preço possível, bem próximo ao topo, para que ele consiga melhorar o seu preço dentro dessa operação. Então é isso aqui. Se você tiver essa mentalidade, eu tenho certeza que você vai melhorar muito os seus trades no dia a dia. E se precisar, óbvio, faça muito backtest. Vá para o gráfico, não confie no que eu estou falando, vá você mesmo tirar suas conclusões. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a efetividade desse operacional, assim como eu também me surpreendi quando eu tive contato com tudo isso daqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixa de se inscrever também se você não for inscrito, porque senão você perde os próximos conteúdos e vai dar bobeira aí, perdendo dinheiro no mercado. Beleza? Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai melhorar muito a qualidade dos seus trades. Vamos para cima, um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau.